Então, vamos lá, agradecer ao Marcelo a presença dele aqui. O tema é bastante relevante. Deixa eu tentar tirar aqui melhor aqui o áudio. Eu tirando aqui o... Tá? Então, vamos lá. O Marcelo Diego, ele é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará. Ele é especialista em estruturas de edifícios verticais, alvenaria estrutural e parede de concreto. E sócio-diretor do escritório de projetos da Norcalc Estrutural. Então, Marcelo, seja bem-vindo. É um prazer muito grande, é uma honra te receber aqui, tá? E a gente quer que hoje a gente possa partilhar essa tua experiência, que eu sei que você é um projetista de estrutura bastante estudioso e pode ajudar quem é de obra, há também os estudantes, que também tem muitos estudantes, né, que participam, a verificar como é a forma melhor, né, de observar as questões de projeto e como construir estrutura de concreto com os desafios que hoje a norma de desempenho, né, acabam sendo um grande desafio para todos os estudantes, engenheiros, se deparar com a norma de desempenho, né? Então, eu vou dar a palavra para você, Marcelo, para você fazer suas considerações e você puder apresentar. E no final a gente abre para perguntas, tá certo? E nós estamos aqui à disposição. Pode iniciar. Boa noite, Rafaela. Rafaela, só antes de começar, o pessoal está reclamando ainda da microfonia, tá? Tá, deixa eu tentar aqui de novo, mas eu tô sem... Perfeito. Eu tô sem de novo, sem o... Eu tô sem volume do celular. Tá até saindo aqui, mas eu tô sem volume, gente. Tá. Deixa eu fazer uma coisa agora, peraí, só um momento. Rafael, tenta fixar na descrição. Melhorou agora? Melhorou? Tenta só fixar na descrição do Instagram, tá? Fixa aí o link do YouTube e deixa fixado. Então, à medida que as pessoas forem escrevendo e forem entrando no Instagram, fica fixo, tá? Tá ok. Rafaela, boa noite. Eu que agradeço você o convite, né? Esse tema, ele tem uma enorme relevância, especialmente porque uma área de projeto estrutural, um bom projeto estrutural não é aquele projeto que ele é apenas econômico. Ele é o bom projeto de estrutura, ele tem que ser de um tripé, que é o tripé da segurança, da economia e da durabilidade. Então, sobre o tema durabilidade, esse será o nosso foco hoje. Eu tentei buscar normas europeias, normas americanas e comparar com a nossa norma brasileira, especialmente também por conta da norma de desempenho, né? Então, sobre durabilidade, nada melhor para a gente poder falar sobre esse assunto é tratar três conceitos importantes, que é o conceito de durabilidade, é o conceito de vida útil e o conceito de vida útil de projeto. Sempre que eu me deparava com muitas pessoas, muitos colegas até de profissão, eles tinham muito essa dúvida. Qual a diferença de vida útil, qual a diferença de vida útil de projeto e qual a diferença de durabilidade? São três conceitos simples, mas que se complementam e, por muitas vezes, acabam se tornando uma certa dificuldade de qual a distinção entre eles, tá? A durabilidade da edificação, veja, é a capacidade. Então, aqui, a gente não fala de tempo estimado, não fala de tempo da edificação, a gente fala em capacidade. Então, a durabilidade, ela é a capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar funções ao longo do tempo, sob as condições de uso e manutenção, especificações do manual de uso e operação de manutenção. Muito bem. Olhando essa imagem aqui do lado, Rafaela, você vê que todos nós engenheiros, tudo nosso é gráfico, né? Então, até Sim. Para fazer uma definição, tem que ser com um gráfico, tá? Então, você olha um gráfico, tempo versus desempenho, e vê uma reta horizontal de desempenho requerido.
sempre que a gente projeta qualquer edificação, ela deve se comportar acima do desempenho requerido. Então, quando a nossa edificação ela chega a um determinado ponto que ela se comporta abaixo do desempenho requerido, significa que chegou o período de durabilidade da estrutura. Nesse gráfico aqui, você veja que na reta vertical de desempenho, quando o projeto quando ele é entregue ou quando ele é executado, o desempenho requerido dele chega no ponto máximo. À medida que a edificação vai chegando às suas idades, ela vai reduzindo o seu desempenho, que à medida que são feitas as manutenções na edificação, isso leva a prolongar o período de durabilidade. Então, durabilidade da estrutura é a capacidade, certo? Agora vamos falar sobre vida útil. Vida útil, ela é período de tempo. Durabilidade é capacidade e vida útil é período de tempo. Então, período de tempo em que um edifício e o seu sistema se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos com atendimento de desempenhos previstos. Eu tentei transformar vida útil numa fórmula, e a melhor fórmula que eu encontrei, da maneira mais simples, foi: vida útil é vida útil de projeto mais manutenção. O que é que isso significa? Se você não der manutenção, a sua vida útil vai ser igual à sua vida útil de projeto. Então, a vida útil é um período. Olhando também esse gráfico aqui, você vê que tem na reta horizontal a vida útil sem manutenção e a vida útil com manutenção. Então, é muito importante a manutenção da estrutura para o seu aumento de vida útil, o seu aumento de durabilidade. Com as manutenções preventivas, corretivas, você consegue ter esse gap maior de tempo e fazer com que a estrutura saia do tempo T1, que é a vida útil sem manutenção, ficando abaixo do nível mínimo e você levando até um tempo maior. Então, novamente, durabilidade é capacidade, memorizar esse nome, e vida útil é período de tempo. Agora, quando a gente vai esse conceito para vida útil de projeto ela é período estimado de tempo. Então, não é uma data precisa. Eu projetei um edifício pelo critério mínimo de 50 anos, então, passar 50 anos, o meu edifício vai entrar em colapso. Não. É um período estimado de tempo para qual o sistema é projetado. Então, voltando, Rafaela, volta só para o slide anterior. Pronto, esse daí. Então, vida útil, ela é a soma da vida útil de projeto mais a manutenção. Tá? Então, partindo dessa parte, digamos assim, mais conceitual, que é uma parte um pouco mais, vamos agora entender de fato isso na prática. Esse conceito de vida útil de projeto, nas normas de cálculo, esse conceito de durabilidade, ele foi introduzido apenas em 2003. E esse conceito de vida útil e vida útil de projeto passou a ser introduzido com o advento da norma de desempenho. Então, para cada elemento que compõe uma edificação, nós temos uma vida útil de projeto, que, relembrando, é o período estimado de tempo. Para a estrutura, a vida útil mínima de projeto são 50 anos. E a vida útil ela tem que estar especificada no projeto de estrutura. Isso tem que estar claro em todos os desenhos do projeto. Então, a vida útil mínima de projeto é 50 anos. E quando é que começa a contar esse período? Rafaela? Oi, estou aqui, estou escutando. Só a imagem aqui no Instagram, a sua que está um pouco embaçada, tá? Tá. Engraçado, o meu não aparece. Tá como se estivesse carregando. Por favor, coloca o link do YouTube, tá? Que a palestra também está ocorrendo lá no YouTube. E lá no YouTube... Pode falar, Marcelo. Lá no YouTube tem a palestra completa, tá aí o link aí na descrição. Eu vou tentar só mexer aqui, gente. O ao vivo faz essas partes. Verdade.
Não sei se melhorou. Mas pode continuar, Marcelo. Pronto. Então, assim, a vida útil de projeto, tá? Ela, 50 anos, tá? Então, esse período de tempo, ele começa a ser contado a partir da data de conclusão do edifício habitacional, que, para o efeito da norma, essa data de expedição é o auto de conclusão, um documento legal que atesta a conclusão da obra. Então, concluído, tendo essa data, começa a contar esse período, tá? Agora tem um ponto que pouca gente verifica, que é o seguinte: vida útil de projeto de estrutura, que é 50 anos, tem um itemzinho, uma ressalvazinha abaixo da tabela da norma, que ela diz assim: decorridos 50% dos prazos de vida útil de projeto, contados a partir do auto de conclusão da obra, sem a necessidade de intervenções com custo de manutenção e reposição iguais ou superiores à categoria B, conforme a tabela C3, que eu vou apresentar no próximo slide. Ele diz: desde que não previstas no manual de gestão, considera-se atendido ao requisito de vida útil de projeto, salvo prova objetiva contrário. Então, assim, a vida útil de projeto é 50 anos, e quando a gente vem para essa tabela C3, que fala custo de manutenção e reposição ao longo da vida útil, ela diz: se você não tiver um alto custo de manutenção ou reparação, se você não tiver um custo de reposição superior ao custo inicial, e se você não tiver um comprometimento de durabilidade que afeta as outras partes do edifício, decorridos 50% dos prazos de vida útil de projeto, considera-se atendida a vida útil. Então, o que é que isso significa? Significa que, se você atender a esses conceitos dessa tabela D, com 25 anos, imagine você chegar a 25 anos de uma edificação em que a estrutura não apresentou sequer nenhum custo para fazer qualquer reparo. Então, pode ser considerado, sim, o empreendimento atendido à vida útil de projeto. Então, esse é só um ponto que muitas vezes a gente fala de 50 anos e isso às vezes passa desapercebido. E como é que a gente estima a vida útil de projeto? Como é que a gente estima isso? Rafaela, tenta só essa do Instagram, voltar um pouquinho a apresentação. Volto sim. Se é possível. É nessa? Isso, nessa daí. Então, assim, como eu falei no início da apresentação, a vida útil de projeto ela é uma estimativa. Então, estimativa de vida útil pode ser efetuada através de um dos 4 procedimentos a seguir, com base nas experiências anteriores, com base em ensaios acelerados, com base em enfoque determinista e com base em enfoque probabilista. Como é que a norma NBR 1118 faz e a 12655 faz? Elas fazem com base nas experiências anteriores. O que é que isso quer dizer? Ela diz o seguinte: olha, se você tem uma edificação que ela está numa certa classe de agressividade, você adotou estes cobrimentos, você adotou esse fator água-cimento, você adotou essa resistência e, logicamente, a execução da estrutura, a qualidade do concreto, você siga isso que você atende à vida útil de projeto. Então, esse é o enfoque da NBR 1118. Existe que é esse com base em ensaios acelerados, não é muito utilizado. Por quê? Porque não tem ainda normalização sobre isso. Já esse com enfoque determinista, ele é muito utilizado na Europa. Existem softwares que fazem cálculo de difusão do CO2 e, com esse cálculo, consegue-se fazer a estimativa de vida útil. E existe o outro, que é esse com base probabilista. Então, esse com base probabilista é muito utilizado lá nos Estados Unidos. É muito utilizado nos Estados Unidos. O software que é utilizado para esse enfoque determinista é o Life 365, que ele faz o cálculo pela difusão de cloretos. E esse com enfoque probabilista é um software chamado Duracon,
Então, quem quiser, fica até uma sugestão, tá, Rafaela? Para temas de monografia, temas de TCC ou até de mestrado, você fazer essa comparação, lógico que é um trabalho de longo prazo, porque você verificar a durabilidade da estrutura. Nós não temos edifícios aqui no Brasil altos que já tenham completado 100 anos de idade. Então, esse tema, durabilidade das estruturas, ainda é um tema relativamente novo e que tem que ser muito explorado, justamente porque a gente vai pegando essa experiência com as edificações e fazendo essa calibração. Então, nessa figurinha aqui embaixo, justamente a gente mostra isso. Mostra como é que a nossa norma faz, como é que as normas europeias e americanas fazem. Então, a gente tenta sempre comparar como está a nossa norma brasileira com as demais normas. Pode passar aqui o slide, tá? Posso. Pronto. Então, o conceito de durabilidade e de vida útil, ela é muito importante a gente ver a nossa norma de cálculo estrutural, né? A nossa norma-mãe, que era a antiga NB1, que hoje se chama A6118, ela sofreu 5 revisões ao longo do tempo. Até uma coisa um comentário que vale ressaltar é o seguinte: a norma brasileira, ela está pleiteando ser certificada internacionalmente. E para que isso seja possível, as normas não podem passar muito tempo sem serem revisadas. Então, veja que de 2003 para 2014 tivemos aí um delta de tempo de 11 anos de uma revisão de uma norma para outra. A norma de 2014 já está começando a montar a comissão justamente para fazer sua revisão. Então, isso demorava muito para essas normas serem revisadas. E esse conceito de durabilidade só foi introduzido em 2003. Então, projetos de estrutura feitos antes de 2003 eram baseados basicamente na experiência do projetista. Não tinha prescrição alguma na norma de cálculo que dissesse, olha, uma obra na beira-mar, você é classe 3, você vai usar esse cobrimento. Lógico que o bom senso e a experiência de um projetista de estrutura levava ele a dar 2 tratamentos distintos. Uma edificação localizada numa faixa litorânea tem uma agressividade bem diferente de uma edificação localizada, por exemplo, numa cidade não litorânea. Então, tem muita essa diferença. Então, esse conceito de classe de agressividade, que nós vamos ver daqui a pouco, cobrimento, fato água-cimento, isso só foi introduzido após a norma de 2003. Então, prédios mais antigos, a gente via cobrimentos de 1,5 centímetro, de 2 centímetros para pilar. A estrutura estava fora de norma? Não, estava seguindo a norma vigente à época, mas não tinha esse conceito tão detalhado de durabilidade. Agora, vida útil e vida útil de projeto, isso não tem na NBR 6118. Esse conceito a gente vai buscar lá na norma de desempenho. E é importante, viu, Marcelo, destacar que os engenheiros de obra têm que se ater bem a essa parte. Pois, senão, né, se a gente não seguir a norma de desempenho, a questão dos 50 anos que prevê como vida útil de projeto, se não fizer todas as ações, os ensaios, né, isso pode acarretar com problema futuro, né? Verdade, é verdade. A gente vai até ver, Rafaela, justamente isso que você está falando, quais são os 4 passos para ter um empreendimento que tenha esse cuidado com durabilidade. Não adianta só ter um bom projeto de estrutura se a execução da estrutura ou a qualidade do concreto, ou então negligenciar a manutenção. Então, são 4 grandes itens que tem que ser levado em consideração para atender a vida útil de projeto. Tá? Tanto que a gente mostrou que é a vida útil de projeto mais a manutenção. Tá? Então, assim, o que é que causa a deterioração das estruturas? Não vamos aprofundar cada uma delas, vamos nos deter naquelas que, digamos assim, causam mais danos à estrutura. Existe, esses tipos, esses mecanismos estão na NBR 6118. Então, para o concreto, lixiviação, expansão por sulfato, reação álcali agregado.
E para o aço, despassivação por carbonatação ou por ação de cloretos. E existe um outro mecanismo que é de deterioração propriamente dita, que são ações mecânicas, variação de temperatura, retração e ações cíclicas. Mas os que mais causam dano à estrutura são despassivação por carbonatação e despassivação por ação de cloretos. Esses dois, nós vamos, digamos assim, abordar eles com mais detalhe, tá? Então, a despassivação por carbonatação, basicamente o que é? O concreto e o aço, eles se combinam principalmente por terem dilatação linear na mesma ordem de grandeza, mas principalmente porque o concreto ele é uma película passivadora que protege o aço dos agentes degradantes. Então, o pH do concreto é um pH básico, é acima de 7. E quando sofre esse processo de carbonatação, isso baixa-se o pH do concreto. Quando baixa o pH do concreto, aquele concreto que servia de proteção para a armadura deixa de fazer essa proteção. Mas nem sempre... Na realidade, a gente diz que ele está despassivado, né? O pH em torno mais ou menos de 13, e esse ensaio de fenol, o pH em torno de 9, Marcelo. Né? Então, quando começa a chegar nesse patamar, a gente já diz que o concreto está despassivando a armadura, né? E o principal, sim, um ensaio, tem ensaio de carbonatação, né? Que você tem que ver qual é a penetração dessa carbonatação. Mas uma coisa a gente não pode confundir é o seguinte: carbonatação, Rafaela, só interromper rapidinho, ficou novamente a sua tela. Engraçado, Marcelo, que eu não estou fazendo nada. Certo. A minha tela do Instagram. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa. A gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube. E eu não sei o que está acontecendo aqui no Instagram, que a qualidade não está boa. Se vocês foram na BIOS da Concrefuge, tem um link automático. Mas pode continuar, Marcelo. Pronto. Então, Rafael, é o seguinte: a despassivação, carbonatação sem umidade pode não ser um grande problema para a estrutura, porque muitas vezes a gente pensa, fiz aqui um ensaio com a fenilfetaleína, vi que minha estrutura está carbonatada. O concreto está carbonatado, isso pode não ser um grande problema. Por quê? Porque se tiver umidade, aí sim é um grande problema. E outra, o concreto, ele pode sim ter carbonatação, só não pode a penetração de carbonatação ser maior do que o cobrimento da estrutura de concreto. Então, se eu tenho uma peça que eu tenho 3 centímetros de cobrimento, vou mostrar aqui no próximo, vou até adiantar. Eu até adiantei um pouquinho, Rafael, a apresentação, mas justamente para mostrar um exemplo. Eu tenho aqui um cobrimento de 2 centímetros, né, nessa edificação. E eu tenho uma carbonatação de quase 5 centímetros, ou seja, a carbonatação ela é maior do que o cobrimento. Então, isso é um problema. Por quê? Porque ela já passou a atingir a armadura. E aí, um concreto com a carbonatação, a penetração da carbonatação maior do que o cobrimento, com a umidade, isso é um grande problema. Até o professor Eduardo Cabral aqui, que está nos dando a honra de nos prestigiar, a gente fez esse trabalho, esse ensaio, a Universidade Federal fez esse ensaio naquele edifício Andréa, e foi constatado lá no edifício Andréa que boa parte dos pilares estavam carbonatados. Então, lá o que é que acontece? A gente viu aqui que na norma, esse conceito de durabilidade só entrou em 2003. Então, essa edificação, por ser uma edificação mais antiga, não tinha ainda essa preocupação com durabilidade. Então, tinha um cobrimento pequeno, um concreto de baixa qualidade, um concreto poroso. Era uma edificação que, quando foi construída, Fortaleza não estava tão habitada e não tinha tanta poluição como tem hoje. Então, e principalmente os pilares periféricos, que tinham umidade, ou seja, o edifício inteiro estava carbonatado.
todas as estruturas, os ensaios que foram feitos lá estavam carbonatados, mas os piores eram o quê? Os pilares periféricos, justamente porque esses pilares estavam, além da carbonatação, tinha presença de umidade. Então, essa combinação carbonatação com umidade é um grande mecanismo de deterioração. E aqui, Rafaela, mostrando aqui essa imagem, você deve estar vendo aí, né, Rafaela? Estou vendo, sim. Eu tinha uma armadura que ela era bitola de 10 milímetros, tá? Com a carbonatação, após o processo de carbonatação e a posterior corrosão da armadura, a armadura que era de 10 milímetros reduziu para 6,4 milímetros. Então, você imagina, você dimensiona uma estrutura em que ela tem uma perda de 35% de sua seção, muda completamente o que o projetista de estrutural concebeu. Então, era fundamental fazer manutenção nessa estrutura, porque para ela chegar a esse ponto, com esse nível de corrosão e com esse nível de redução de seção, seguramente ela deu avisos. Tá? E aí vamos mostrar um aqui que é outro mecanismo de deterioração, que é a despassivação pelo teor de íon cloro. Né? Um trabalho que foi muito valioso feito aqui em Fortaleza foi o trabalho da UFC, em parceria com o Sinduscom, que foi fazer o mapa de classe de agressividade. Isso foi até objeto já de uma live que você fez, né? Então, esse trabalho, para nós projetistas, ele teve uma relevância imensa, porque hoje, quando a gente vai fazer os nossos projetos, a gente usa esse trabalho para nos nortear em qual classe eu devo inserir a edificação, a depender da sua localização. E Fortaleza, né, o vento de Fortaleza, não quero muito entrar no trabalho do professor Eduardo Cabral, mas o vento de Fortaleza ele vem da Praia do Futuro para a cidade. O nível de agressividade do ar lá na Praia do Futuro é um dos maiores, até é o maior do Brasil e é um dos maiores do mundo. Tá? Então, quais são os requisitos para a durabilidade de uma estrutura? São 4. Primeiro, um bom projeto, que, como eu disse, um bom projeto de estrutura não é aquele apenas econômico, mas é aquele seguro e que se preocupa também com durabilidade. E esses requisitos de durabilidade relativos a um projeto, o que é que você tem que ter de cuidado para com que esse projeto tenha durabilidade? Compatibilização, que imagine você não fazer compatibilização de projeto e você ter furações, você ter rasgos na estrutura que não estavam previstos, danificando assim a seção. Atendimento aos critérios normativos, NBR 6118, NBR 6120, NBR 15575, que é norma de desempenho, ensaios. Isso é fundamental para um projetista, você fornecer, você dotar ele de ensaios. Um outro critério, um outro requisito que contribui para a durabilidade é a qualidade do concreto. Então, uma obra com uma qualidade de concreto boa, ele tem uma cura adequada, ele tem um bom adensamento, evitando nichos de concretagem, ele tem uma boa dosagem. Né? Até voltando sobre o projeto, cabe aqui um adendo, que é o seguinte: edificação em concreto armado e edificações em concreto protendido. Uma grande coisa que pode contribuir para aumentar a durabilidade da estrutura é o controle de fissuração. Aqui no Ceará, nós projetistas, a gente é muito adepto da proteção, por vários motivos. E tem um motivo que muitas vezes não é listado, mas que tem tudo a ver com o nosso tema. Uma estrutura protendida, o grau de fissuração da estrutura ela é menor se comparada a uma estrutura de concreto armado. Então, uma estrutura protendida com grau de fissuração menor, ela permite que tenha menos entrada de agentes agressivos que venham a danificar a armadura. Então, esse era mais um ponto aí que vale salientar, essa questão do protendido e do concreto armado. Então, um bom projeto, qualidade do concreto e também a execução da estrutura. Uma desforma adequada, o cuidado com o escoramento remanescente,
Então, muitas vezes, na rapidez de execução da estrutura, se tira a escora um pouco antes do tempo. Então, tem que se ter esse cuidado. Cuidados também com a alvenaria. Muitas vezes você não faz o encunhamento adequado, a estrutura se deforma, cria uma fissura na alvenaria. Essa fissura, muitas vezes, é um mecanismo de entrada de umidade dentro da edificação. E um também que chama muita atenção, a impermeabilização. A gente viu que a vida útil de projeto também tem a vida útil da impermeabilização. Então, quando você tem um edifício que ele é entregue, muitas vezes já havia edifícios que nunca trocou a manta. E a manta já perdeu sua vida útil, sua função há muito tempo. Então, isso o que é que acontece? A manta que tem a função de garantir a estanqueidade, porque o concreto não é estanque. O concreto ele é permeável. Então, essas grandes lajes aí de pavimento térreo estão expostas ao tempo, estão expostos à umidade, ali, vários edifícios residenciais e comerciais que eu já tive a possibilidade de visitar, de terem sido projetados lá no escritório, prédios de 30 anos, nunca tinham sido trocado a manta, essa laje de térreo sempre tinha lá uma fissuração nas lajes, justamente porque ali foi uma porta de entrada para os mecanismos de deterioração. E um outro muito importante é a manutenção. Né? Hoje tem empresas aí que estão desenvolvendo softwares para auxiliar os condomínios para seguir rigorosamente o plano de manutenção. E uma coisa também positiva da norma de desempenho foi a norma de desempenho. Hoje, as construtoras que entregam os empreendimentos, o manual do condomínio, o manual do proprietário é quase um livro que tem lá todos os itens, tudo relativo à manutenção, para que a gente aumente a durabilidade e a vida útil da edificação. E aqui ao lado, Rafaela, é um gráfico que a gente sempre usa isso para mostrar qual é o custo. A lei de Sitter, a famosa lei de Sitter, né? Famosa lei de Sitter, famosa lei dos 5, né? Ela mostra o seguinte: se você, mais uma vez, a gente recorre a um gráfico, né? Então, tem um gráfico que é tempo versus custos de intervenção. Se eu faço uma correção durante ainda a fase de projeto, o meu custo é 1. Se eu faço uma correção durante a execução, o custo já salta para 5. Se eu só faço essa correção com a manutenção preventiva, esse custo já vai para 25. E se eu só faço manutenção corretiva depois que a estrutura está dando sinais realmente de degradação, deterioração, esse custo vai para 125. Então, quanto mais cedo for feito uma tomada de decisão, uma medida mitigadora, a estrutura, o custo é menor e aumenta-se a vida útil e a durabilidade da edificação. Né? Agora, e Marcelo, só falando uma coisa rapidinho, uma coisa que eu sinto muita dificuldade das obras é realizar a cura, né? Cura, exatamente. Uma cura bem feita. Então, uma simples... É necessário, porque nosso concreto, né? O cimento da reação exotérmica, né? E a gente precisa curar. E a gente tem dificuldade que seja feita uma cura bem feita nas obras. Até, Rafaela, você tocou num ponto muito interessante. Não só a cura, mas eu diria o seguinte: toda construção tem que se ter um tecnologista de concreto. O projetista de estrutura, ele exige o quê? Parâmetros mecânicos para edificação. Nós, projetistas, a gente especifica FCK, a gente especifica modo de elasticidade, a gente especifica fator água-cimento. Mas planejamento de concretagem, cura, controle de temperaturas. Teve até uma apresentação recente do professor Eduardo Cabral, mostrando também a questão do planejamento de concretagem para peças de grande volume. Né? Você tem que fazer esse planejamento para você até planejar essa concretagem em 2 etapas. Às vezes, algumas construtoras negligenciam essa etapa, onde, na verdade, é fundamental para a durabilidade da edificação. Toda obra que se preze tem que ter um tecnologista de prontidão nessa edificação, não só fazendo controle tecnológico, mas calibrando o concreto, mandando adicionar
gelo, quando for o caso, adicional de sílica ativa, coisas que às vezes ajudam a diminuir a fissuração da estrutura. O concreto armado, ele é uma peça que ele fissura. Agora, que essa fissuração, ela tem que estar dentro de certos limites, 0,3 milímetros, 0,4 milímetros, a depender da classe de agressividade, né? E assim, Rafaela, falamos muito de conceitos, agora vamos, digamos assim, para a parte prática. Para você, para um projetista de estrutura, definir os parâmetros de durabilidade, a gente sempre segue um roteiro. Essa tabela 6.1, ela foi extraída da NBR 6118, que, como eu disse a vocês, esse conceito de classe de agressividade foi introduzido na norma, na NBR 6118, apenas em 2003, tá? Apenas em 2003. Então, no projeto de estrutura, a gente tem 4 classes de agressividade, que são o que eu chamo de macroclima: agressividade fraca, moderada, forte e muito forte. Que aí ele faz uma classificação para cada efeito, né? Para fraca, ele tem a rural e submersa; para moderada, ela tem a urbana; para forte, marinha industrial; e para forte, industrial e respingo de marés. E olha um ponto interessante que ele diz assim: risco de deterioração insignificante, pequeno, grande e elevado. É muito fácil a gente olhar para essa tabela e imaginar que qualquer empreendimento, a gente sabe distinguir muito bem o que é uma edificação na classe 1 fraca para a classe 1 muito forte. Mas o que eu percebo que às vezes causa uma certa confusão e dúvida, o que é uma classe moderada e forte? Isso fica um pouco subjetivo, porque na nossa norma de cálculo é assim que está para a gente definir a classe de agressividade. Então, isso acaba sendo um pouco subjetivo. Esse trabalho de classe de agressividade do ar que foi feito aqui para Fortaleza foi muito elucidativo para nós projetistas, porque nós não tínhamos outro parâmetro para classificar a estrutura. E ainda sobre essa tabela, observe que o seguinte: na classe 2 moderada urbana, ele coloca lá do lado A e B, e na classe forte ele coloca marinha, uma observação A, e tem umas notinhas abaixo da tabela que diz assim: pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda, uma classe acima para ambientes internos secos, salas, dormitórios, cozinhas. E o B, pode-se admitir uma classe mais branda, também uma classe acima, em obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65% e parte da estrutura protegida de chuva. E o C, por fim, ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais. Eu coloquei um slide na sequência justamente para que a gente... Só um minutinho. Na tua apresentação, clica no ocultar, porque está aparecendo cobrindo. É só você que consegue clicar, eu não consigo. Essa barra inferior. Só um instante. Consegue agora? Pronto. Então, eu tentei traduzir isso, tá, de uma forma, um outro gráfico. Esse gráfico da esquerda, tá, Rafaela, desse outro slide, ele não está na norma, tá? Mas aí a gente consegue ver de uma forma mais simples essas observações A, B e C. Geralmente a gente lê a norma e só vê a tabela, mas é muito importante a gente ler essas notas e essas ressalvas que tem na NBR 6118. Ela significa o seguinte: se eu tenho um macroclima rural, urbano, industrial, você concorda que dentro de uma edificação eu tenho outros climas, né? Um subsolo, uma garagem, um apartamento, a parte interna e uma caixa d'água, um reservatório, são 3 ambientes da mesma edificação, mas que tem uma classe de agressividade, um microclima totalmente diferente. Então, a gente pode olhar, vamos olhar esse exemplo aqui, marinho, classe de agressividade 3. Classe de agressividade 3 é agressividade forte. E essa classificação marinha, se for uma classificação marinha e no ambiente interno, com umidade relativa do ar seco, eu posso admitir uma classe de agressividade mais branda. Ou seja, apesar de na tabela estar lá classe 3, eu posso usar o quê? Classe 2. É aquele caso, Marcelo, né, que eu estava conversando com você.
Sim. Uma vez eu fui numa obra na Praia do Futuro e estava definido como classe 3. Certo. E que, na realidade, pelo estudo do professor Eduardo, deveria ser classe 4. Eu né? diria, Mas, assim, eu diria até a você, sabe, que realmente a gente não tinha noção do quanto é agressivo a Praia do Futuro. Né? Para você veja, eu vou até mostrar daqui no próximo slide, eu destaquei um slide que basicamente vai, posso até adiantar logo, Rafaela, pronto? Já que estamos falando desse assunto, eu já dei uma adiantada desse estudo de agressividade do ar em Fortaleza, né? O professor Eduardo Cabral até repetiu o trabalho, mas eu optei em apresentar o gráfico desse primeiro trabalho. Então, até 250 metros, a Praia do Futuro era classe 4. Aí você disse assim, mas o projetista lá adotou classe 3. Mas como eu estou lhe dizendo, até 2016, nós não tínhamos em Fortaleza algo que nos balizasse algum trabalho tão científico, porque se a gente recorre lá na norma, lá ela diz o seguinte, classe 1, 2, 3 e 4, mas não te diz como. Então, fica um pouco subjetivo. Pegando esse trabalho aqui do professor Eduardo Cabral, até 250 metros da Praia do Futuro é classe 4. De 250 metros a 3 quilômetros ainda é classe 3. Então, veja o tamanho da agressividade do ar na nossa, em Fortaleza, nessa parte litorânea. Tá? Mas voltando aqui, Rafaela, estou mostrando aqui agora a norma, o que é que diz a norma europeia. Veja que na nossa norma NBR 1018, basicamente era classe 1, 2, 3 e 4. Aqui na norma europeia, ela faz o seguinte: ela separa por mecanismo de deterioração e classifica os ambientes. Ou seja, se um ambiente está exposto à carbonatação, aí ele tem uma classificação XC1, que é para ambientes secos ou permanentes úmidos, tem o XC3, que é para ambientes que estão numa unidade moderada, e no outro gráfico, por exemplo, corrosão induzida por cloretos, ele classifica em 3. Então, para cada mecanismo de deterioração, a norma europeia classifica a edificação, que no final das contas a gente vai ver que chega ao mesmo resultado, tá? Marcelo, tem um colega do Maranhão, Micael, que está falando que lá em Alcântara há um estudo em que o salítrico é maior que a Praia do Futuro, em Fortaleza. Certo. Né? Esse colega lá do Maranhão está destacando isso. É muito bom saber, até gostaria se ele pudesse compartilhar esse estudo. Qual o nome dele? Micael. É porque o sobrenome é difícil, eu não tô conseguindo. Lukinski, mais ou menos isso, Micael Lukinski. Micael, inclusive nesse trabalho que eu mostrei aqui da UFC, lá tem uma citação de um trabalho que já foi feito também lá no Maranhão, tá? Esse trabalho aqui que foi feito na UFC, não vou entrar muito no detalhe, porque já tem uma live, inclusive, vocês podem ver lá no YouTube, lá da Concrefuge, tem essa apresentação na íntegra do professor Cabral, ele explicando como é que foi feito esse trabalho. Então, basicamente, foram feitos, colocaram vela úmida durante um ano inteiro, em vários pontos da cidade, e esses pontos da cidade cobria basicamente 80% a 90% das edificações verticais. Tá? Muito bom saber essa informação de Alcântara. Rafaela, nessa imagem, você vê o seguinte, a gente classifica a edificação em 3 classes, classe 1, 2, 3 e 4, mas dentro de um próprio edifício, ele tem várias classificações. Eu tenho as garagens, que nas garagens o concreto fica exposto. Eu tenho as fachadas dos prédios que estão recebendo umidade. Eu tenho as áreas internas dos apartamentos, que são áreas secas, com baixa deterioração. Agora, a gente não sai fazendo agressividade, adotando cobrimentos diferenciados para a estrutura, até porque é uma questão até inexequível. E aí a gente acaba adotando o cobrimento genérico. Mas a gente tem que ter esse sentimento de que dentro de uma própria edificação existem microclimas, né? Então, o primeiro passo é classificar o ambiente.
o primeiro passo é classificar o ambiente. E existe um segundo, que é o seguinte, o que é que diz a NBR 12655? Ela também fala em classe fraca, moderada e severa. Pronto, voltou. Marcelo? Oi, Pronto. pronto. Pronto, é Então, porque tinha dado uma parada. ela fala também em classe moderada e severa, mas ela dá outros indicativos. Olha, se você tiver ambientes em que o CO2 seja maior do que 45, então classifique essa edificação com a agressividade severa. Se você tiver edificações com CO2 entre 30 e 45, é moderada. Então, assim, são dados que muitas vezes subsidiam os projetistas para a definição de qual classe de agressividade. Tá? Esse mapinho eu já mostrei, né, que é um mapa da cidade de Fortaleza. O trabalho foi feito nesta área e esse trabalho serviu para fazer uma classificação da cidade de Fortaleza em quais classes de agressividade ela está. Né? Então é o seguinte, qual é o método de escolha de classe de agressividade? Primeira coisa, distinguir a agressividade fraca e muito forte, como ele disse, é muito fácil. Agora, o problema é de distinguir uma classe moderada e forte. E ficam aqui também algumas perguntas. Até que distância da orla deve ser considerada agressividade forte? A gente viu aqui nesse trabalho que, para Fortaleza, numa distância de até 3 quilômetros, pode sim ser classificada como classe forte. Mas diversos estudos apontam que para distâncias superior de 1 quilômetro da costa, os cloretos podem ser desprezíveis, mas, claro, o bom senso recomenda que cada caso seja analisado com cuidado. Né? E aí, Rafaela... Viu, Marcelo? Eu queria até convidar aí o Eduardo. Vou pedir para a Tainá mandar o link para no final da apresentação ele entrar junto com a gente, viu, professor Eduardo? Vai ser muito valioso. Esperem pelo final, que aí a gente faz uma sabatina aqui, todo mundo falando sobre durabilidade. Rafaela, então, se eu tenho uma edificação de concreto armado, um exemplo, a ser construída numa pequena cidade com 50 mil habitantes, qual seria o enquadramento mais adequado? Pode ser classe 1, pois não há poluição urbana nem industrial, é uma cidade só de 50 mil habitantes. Pode ser classe 2, pois se trata de uma obra urbana, está inserida na cidade, como pode ser classe 3, devido à proximidade com a orla. Então, você veja que a norma, lógico, foi muito bom ter sido introduzido o conceito de durabilidade, mas que ainda é muito subjetivo para se fazer classificação. Então, um projetista poderia muito bem chegar lá e dizer, olha, é classe 1, é evidente que na região litorânea não se deve fazer isso, mas aí, com certeza, ele iria colocar classe 1, ele iria colocar a classe 1 e dizer, olha, é uma cidade que não tem, uma cidade pequena que não tem poluição urbana nem industrial. Então, poderia ele justificar isso. Então, talvez a gente evoluir depois para outros métodos seria um trabalho futuro, tá? Aqui é um exemplo, isso aqui é um edifício lá em São Luís, né? É um local que a gente desenvolve muitos projetos também, lá tem uma faixa litorânea muito grande. E o que é que a gente faz quando vamos iniciar a edificação? A gente coloca no Google Maps, mede a distância do terreno até o litoral, e aí a gente avalia a posição do terreno, a gente avalia a direção dos ventos predominantes, a distância do local à orla, a umidade do ar e as informações da própria edificação. Então, quando a gente vai fazer essa definição de classe de agressividade, é toda uma análise feita lá no escritório. Então, até aproveito para mandar um abraço para o pessoal lá do escritório, que está todo mundo aí acompanhando. Isso é um trabalho rotineiro nosso. Cada novo projeto, a gente acessa o local do terreno, avalia a região para aí poder tomar essa decisão. Né? E aí, definido qual é a classe de agressividade, aí a gente vai, como diz o professor Paulo Helene, para a lei do CES, né? Definir cobrimento, definir classe de concreto, definir fator água-cimento. Então, imagine o seguinte, se eu estou projetando uma edificação para uma classe 3 em concreto armado, tem que ter em meus projetos
Isso tem que estar explícito no projeto. Fator água-cimento tem que ser menor do que 0,55. Se for obras de concreto protendido, fator água-cimento menor do que 0,5. Da mesma forma que, uma vez definido qual a classe de agressividade da edificação, você consulta a tabela da NBR 1118, define resistência do concreto e define os cobrimentos. Então, na tabela 7.1, ela diz o seguinte: classe 3, você, se for protendido, obrigatoriamente, se a obra for protendida, tem que ser resistência maior do que 35 MPa. Se for uma obra de concreto armado, obrigatoriamente um FCK maior do que 30 MPa. Então, da mesma forma que você define fator água-cimento e resistência olhando a tabela, os cobrimentos também são definidos olhando a tabela. Então, uma edificação que você tem a classe 3, ela tem cobrimentos para cada elemento de estrutura, certo? E aí, Rafaela, a norma também permite algumas reduções nos cobrimentos. E aí eu destaquei os 3 pontos de redução e digo o que é que a gente usa e o que é que a gente não recomenda. A norma diz assim: item 7.4.7.4 da NBR 1118. Quando houver controle adequado de qualidade e limites rígidos de tolerância de variabilidade durante a execução, pode ser adotada redução de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Mas a exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto. Permite-se, então, a redução dos cobrimentos nominais. Então, eu posso reduzir em meio centímetro meus cobrimentos, desde que eu indique em projeto, olha, rígido controle de concreto. Mas o que é o rígido controle de concreto? É você garantir a dimensão de projeto e garantir o cobrimento das peças. Vamos imaginar uma obra pré-fabricada e uma obra moldada em loco. Qual das duas tem um maior controle de cobrimento? Uma obra pré-fabricada. A moldada em loco, por mais que você tenha espaçadores plásticos, que antigamente não se utilizava espaçadores plásticos, mas por mais que você tenha espaçadores plásticos, isso não é garantia de cobrimento. Acaba que você pode... Então, assim, nós lá no escritório, não recomendamos reduzir em meio centímetro o cobrimento usando esse, mesmo que isso esteja coberto na norma. Olhando aquele método europeu de difusão de cloretos, a gente uma vez fez uma simulação computacional de que se eu reduzisse em meio centímetro o cobrimento da minha estrutura, sabe quanto é que eu poderia reduzir minha vida útil de projeto? 15 anos. Então, vale a pena fazer... Muita coisa, né? É muita coisa. Né? Então, outra forma de usar a redução é o seguinte: se eu uso uma classe de concreto superior ao mínimo exigido na norma, eu posso sim reduzir meus centímetros. Vamos supor, o meu projeto é classe 2, o meu FCK mínimo é 30 MPa para concreto protendido, e eu optei em usar 35 MPa, eu, por norma, posso fazer essa redução em meio centímetro. Mas por quê? Porque você vai ter um concreto com menor água-cimento, você vai ter um concreto com menor porosidade, então isso vai ser favorável e isso pode permitir você a fazer essa redução. Existe também uma outra forma de redução, que é o seguinte: redução para face superior de lajes e vigas que são revestidas. A gente não usa muito, Rafaela, porque eu iria usar cobrimentos diferenciados. Então, a gente acha que isso pode ficar confuso lá na obra. E, por fim, um item que foi introduzido na norma de 2014 é o cobrimento diferenciado para elementos em contato com o solo. Então, se eu tiver peças em contato com o solo, eu tenho cobrimentos maiores. Imagine solos que são, às vezes, contaminados, podem ser um mecanismo de agressão à estrutura, tá? E para finalizar... Marcelo, só colocando, nós temos 45 segundos aqui no Insta, né? No YouTube certo. Não vai cair, mas só para... então vamos convidar...
Se o pessoal puder migrar para o YouTube, gente, seria melhor, porque no YouTube é só você ir na página da Concrefuge ou na própria página do Instagram da Concrefuge, tem um link que vai direto para o YouTube, se você pegar a BIOS, tá? Aperta e vai um link direto, ou então na página da Concrefuge. Mas pode continuar. Então, vamos ficar por enquanto... Faltam 10 segundos. Vamos responder as perguntas aqui. O Micael está perguntando que naquela apresentação que você mostrou, certo? Ele está perguntando que se você qual era aquele prédio que você mostrou aquela situação, qual seria a classe de agressividade inserida naquele que você mostrou, Marcelo? Lá, classe 3. Você lembra? Que você colocou até a distância. Classe 3. E outra coisa que ele estava perguntando aqui, mas eu acho que no caso de Fortaleza nós não temos, é a questão de algum estudo para as edificações já construídas, né? Isso era bom até conversar com o próprio Eduardo Cabral, né, Eduardo? Não sei se você já tem algum estudo sobre isso, mas aqui, no caso, eu acho que nós não temos nenhum estudo para edificação já construída, mapeada, né? Então, era interessante isso. Aquele que você mostrou, o que você diria, Marcelo, que você até colocou à distância? Pronto, lá em São Luís, lá tem uma agressividade do ar muito grande, principalmente na litorânea, tá? Então, em São Luís, numa região de até 2 quilômetros, pelo menos, a gente tem adotado classe 3. 2 quilômetros até a faixa litorânea, tá? Tá. Então, você já passou de classe 3 de São Luís, né? Eu não entrei no Instagram de volta, não. Vamos ficar só no YouTube, que é melhor, porque fica duas... Assim, eu estou finalizando, são os 2 últimos slides. A gente finaliza, e aí o professor Eduardo Cabral entra, né? Vamos pedir ajuda aos universitários. Não, ele já tem um link, a Tainá já enviou para ele, é só ele entrar aqui. E aí a gente abre para perguntas, tá? Tá. Eu peguei essa comparação, foi até do próprio professor Paulo Helene, ele fez essa comparação, porque a gente viu que lá na norma europeia, ele usa métodos diferentes de classificação, mas que o objetivo praticamente é o mesmo. Por exemplo, na nossa norma de cálculo, se você for de classe 1 a classe 4, o FCK mínimo é 20, o FCK máximo é 40. Se a gente olhar a norma europeia, ela vai de 20 a 40, ou seja, igual à norma brasileira. Já o ACI, ele vai de 18 a 35 MPa. O fator água-cimento, o mínimo da nossa norma também é igual à norma europeia, 0,45, e o máximo 0,65. Já o ACI é de 0,40 e ele deixa livre. E ainda fala a especificação dos cimentos. Por fim, os cobrimentos. Aí sim passa a ter uma diferença da norma brasileira com as demais normas. Para a classe de agressividade mais branda, a norma brasileira, o mínimo que ela exige é 2 centímetros, enquanto a norma europeia, ela ainda admite 1 centímetro e a norma americana 1,6. Já para a classe de agressividade mais agressiva, a nossa norma ainda é um pouco conservadora. O limite máximo de cobrimento para um ambiente mais agressivo é 5 centímetros de concreto armado e 5,5 centímetros protendido, enquanto a norma europeia e a norma americana vai de 5,5 até 7,5 centímetros. Bom, foi quase 1 hora. Então, vamos foi 1 hora, muito obrigada. Abrir aqui para as perguntas. Muito obrigada, Marcelo. Foi muito bom, foi excelente sua apresentação. Você colocou vários pontos que eu considero muito importantes, seja estudante, seja engenheiro de obra, seja projetista. Esse assunto é um assunto muito atual e que a cada trabalho, a cada pesquisa que se faz, ele vai tendo alteração dessa percepção de classe de agressividade que está se fazendo, né? Inclusive, o professor Eduardo, eu queria que ele entrasse aqui na live com a gente, viu, Eduardo? Veja se você consegue entrar naquele link que foi enviado, porque ele tem um estudo recente, para vocês que estão aqui com a gente, que coloca
uma classe 4, já adentrando ali já pela Praça Portugal. Então, a classe 4, nesse novo estudo que o professor Eduardo Cabral coloca, vou colocar aqui o professor Eduardo. Boa noite, professor. Obrigada aqui por mais a sua presença novamente, compartilhar seu conhecimento aqui conosco, né? Ilustre presença. Oi, Rafael, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Rapaz, muito bom estar acompanhando aqui vocês, até porque... Ficou... Deixa eu tirar aqui Estou ouvindo perfeito. O fone aqui e ligar o meu som aqui. Eu estava acompanhando pelo celular. Bom, estava falando que é um prazer, estava acompanhando aqui. O Marcelo aí, a gente já teve envolvido em outros trabalhos, né, no do Edifício André. Muito curioso lá quando ele comentou sobre a questão da carbonatação, né? A gente teve lá problemas de carbonatação, mas não tinha corrosão. E também, Rafael, uma oportunidade de estar até vendo aí outros colegas, né? Encontrei aqui o Raiol, ele mandou uma mensagem aqui, é um colega da época do mestrado lá da UNB. Grande abraço, Raiol. Mandei aí o Instagram aí para a gente bater um papo. Que bom, que bom. Adorei, pessoal. Aí o Marcelo aí foi perfeito nas explicações que ele colocou. Foi ótimo. Tem alguma pergunta, pessoal, para fazer tanto para o Marcelo, né, em termos dessa questão de projeto? O Micael colocou até aqui que em São Luís, né, sendo a NBR, fala que respingos de maré classe 3. É isso? O Micael colocou isso. Ah, ele está dizendo que fez o curso, o Raiol disse que fez o curso comigo do Ibracon, né, Raiol? O mundo é pequeno demais, a gente se encontra... Vira e mexe, a gente encontra colegas por toda parte, um prazer, estamos aqui à disposição aqui em Fortaleza. Teria algum... Ei, Marcelo, quer fazer alguma consideração? Nós já estamos aqui já com 1h07, mas você e o Eduardo façam as últimas considerações, eu não estou vendo o pessoal perguntar, mas... Dizer, Eduardo, realmente assim, a grande importância daquele trabalho que foi feito, né? Hoje eu trouxe uma abordagem sobre o ponto de vista do projetista. Você vê que realmente, olhando a norma, você dá algum, de certa forma, subjetividade, e com esse trabalho que foi feito em Fortaleza, que o ideal seria que ele fosse realizado em outras capitais, isso seria muito útil para nós projetistas. Exatamente. A ideia é importante até falar, né, Marcelo? Esse trabalho que a gente fez foi uma dissertação de mestrado que foi patrocinada pelo Sinduscon do Ceará, pela Coopercon. Então, havia um interesse justamente das empresas em ter uma ideia da agressividade do local onde eles iam construir as edificações para poder justamente fornecer essa informação para o escritório, né? No seu caso aí, onde é que a gente localiza o material, né? O prédio que eu vou construir. Então, é importante isso daí. O ideal é que as empresas fizessem mesmo uma reunião, típico que o Sinduscon fez aqui, e fizessem um trabalho à semelhança, né? Marcelo, tem algumas perguntas aqui, né? O Helderson colocou se usar outro tipo de cimento, se poderia reduzir o cobrimento. Né? A gente sabe que, por norma... Responda, que depois a gente faz só os comentários, né, Eduardo? Responda, Marcelo. Vou dizer, assim, por norma, até mostrei lá na tabela, ela não faz distinção ao tipo de cimento que vai ser utilizado. Mas a gente sabe que concretos de boa qualidade, de fato, realmente melhoram isso. Só que a norma, infelizmente, não permite fazer essa redução, tá? Completamente, Eduardo, que a gente sabe que
A gente sabe que a questão, dependendo da variação do cimento, né, tem a questão da velocidade de difusão de cloretos e vai fazer uma diferença em termos de durabilidade e estrutura, né, professor Eduardo? Exatamente. Eu estou até aqui, Rafaela, de improviso aqui, eu estou tentando ver se eu acho aqui o material que a gente fez lá na sua live, que seria importante mostrar essa diferença do material. Será que eu consigo compartilhar aqui a tela? Posso Eu botar acho aqui que você share screen? consegue compartilhar aí, que eu consigo compartilhar aqui. A Pronto. Fernanda perguntou também, Marcelo, do ponto de vista do projetista de estrutura, quando a utilização de estruturas de madeira, pois sei que, por norma, só pode ser até 3 pavimentos. Eu acho e queria saber se você vê espaço, a questão de estruturas de madeira. Fernando, assim, não compreendi muito bem se há espaço, não sei se talvez para disseminação da construção de madeira, eu não compreendi bem, tá? É, nós não desenvolvemos projeto em estrutura de madeira, a gente faz mais projeto de fato em concreto, então realmente eu teria que checar com alguns colegas, mas não compreendi bem essa questão do espaço que você está se referindo. Se há limitação de pavimentos, se você pudesse, por gentileza, repetir aqui, a gente responderia a sua pergunta. Tem outra pergunta aqui, Marcelo, que um falso modo de elasticidade, por exemplo, um modo de elasticidade A menor na estrutura, você tem calculado, por exemplo, um módulo de 30, 31, e no caso o módulo real seja 25, 26, que é mais ou menos o que acontece na nossa cidade. Na estrutura pode causar problemas também na durabilidade? Isso aí cabe uma outra live sobre isso. A gente fez o trabalho em conjunto, professor Eduardo Cabral, na parte de concreto, em que pegou de quatro concreteiras diferentes e fez o ensaio de modo de elasticidade. A gente comparou o módulo teórico com esse módulo real encontrado. Por sua vez, eu entrei como projetista, pegando resultados e variando aquele alfa-E, né, a norma do módulo é alfa-E vezes 5.600 raiz de FCK. Um dos slides lá nessa apresentação, a gente fez uma espécie de mapa mental justamente para mostrar o que é que isso implica na estrutura, né? Um modo de elasticidade inferior ao que foi calculado aumenta o gama-Z da estrutura, aumenta o deslocamento do topo. Então, há uma série de situações que podem sim afetar a estrutura. Um módulo, no caso, inferior ao módulo teórico da norma, tá? Rafaela, deixa eu só mostrar aqui, dentro da pergunta que foi feita aqui pelo Harrison, mostrar a consequência do tipo de cimento. O que o Marcelo respondeu é exatamente como é a realidade. A norma não faz distinção, tá? Mas a gente sabe que o tipo de cimento e até a qualidade do concreto que você faz, ela influencia. Esse aqui é o mapinha antigo, né, que o Marcelo muito bem apresentou, tá? E aí eu queria só mostrar aqui, Rafaela, rapidamente, para o pessoal que está assistindo, principalmente quem está aí em São Luís, esse mapa aqui, pessoal, a gente produziu baseado nos cloretos que nós coletamos no ar, conforme a vela úmida, que o Marcelo comentou. A apresentação completa está lá no YouTube da Concrefuge. E aí eu queria só comentar como a qualidade do concreto influencia. O que foi que nós fizemos aqui na sequência? Nós pegamos 3 concretos de concreteiras distintas, e aí, Harrison, olha aqui os tipos de cimento, ó, influenciando, ó, CP4, CP2F, CP5, ó, tá? Então, fizemos um concreto de 30 com CP4, a mesma relação água-cimento, e aí nós medimos o coeficiente de difusão de cloretos desses concretos, porque o grande fator que influencia
para você poder se aproximar ou se afastar do mar é o coeficiente de difusão. Então, aquele primeiro mapa, que foi o mapa que o Marcelo apresentou, a gente usou esses coeficientes de difusão que estão aqui no mouse, esse mais inferior, que foram coeficientes teóricos que a gente pegou de uma dissertação de mestrado lá do Rio Grande do Sul, baseados em concretos que eles tinham feito lá. Esses aqui de cima foram os coeficientes medidos naquela ocasião em Fortaleza. Você vê que eles são bem superiores, né? Ou seja, eles deixam entrar mais cloreto. Então, quando a gente faz o mapa, olha como ele fica, ó, muito mais agressivo. Por quê? Porque o concreto é pior. Então, na realidade, a gente precisa entender que o mapa de agressividade, a agressividade está relacionada com a qualidade do teu material. Se eu tiver um concreto muito bom, veja que a gente está falando tudo concreto de 30 MPa, né? Então, se eu estou falando de um concreto muito bom, eu posso ter esse mapa. Se eu estou falando de um concreto que deixa cloreto passar, o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando eu vier para cá, eu preciso ter um concreto de coeficiente de difusão melhor, né? Porque eu vou ter um teor, eu preciso me afastar mais do mar, né? Então, tudo isso daqui, ele começou a virar classe 4 porque o concreto era pior, tá? Então, essa história da classe de agressividade, ela não é fixa, né? Se eu tiver um concreto muito bom, eu preciso ficar próximo do mar, eu posso ficar próximo do mar. Se eu tiver um concreto muito ruim, né, eu tenho aí que me afastar mais do mar, tá? Rafael, era só para comentar, isso daqui, isso está gravado lá na sua live que a gente fez, está lá no seu site. Eduardo. Joia. Deixa eu só fazer um comentário aí com o Marcelo aí. Marcelo, já que o Eduardo falou isso, minha pergunta, os projetistas não chegam a definir tipos de cimento, né? Mas nesse caso, como o cimento, assim, ele é importante, poderia ser interessante até pelo menos assim, indicar ao construtor determinados tipos em função exatamente de ter uma menor difusão, né, da velocidade da difusão dos cloretos. Não seria isso? Será que não seria interessante? Seria interessante, só que é o seguinte, a norma, infelizmente, por mais que você use um concreto de melhor qualidade, a norma não permite que você use isso para usar uma classe de agressividade mais branda, tá? Porém, você viu que há valores redutores de norma, né? O que é o cobrimento? O cobrimento, ele é uma composição, o cobrimento nominal, ele é uma composição do cobrimento mínimo mais a tolerância de execução. Se você, de fato, se você durante a fase ainda de concepção do projeto, que infelizmente a concepção do projeto, ele vem antes da definição do tipo de concreto. Então, você não tem essas premissas ainda. Mas vamos imaginar, no melhor dos cenários, que a gente tivesse essa definição ainda na fase de projeto. Nos daria, digamos assim, uma segurança de adotar um fator redutor desse de 0,5 centímetro, já que a construtora está optando por um concreto de melhor qualidade. Aí eu queria até aproveitar, Eduardo, eu mostrei aqueles 4 métodos para a definição de vida útil de projeto, né? A gente faz de uma forma, vou dizer, semi-empírica, né? A forma com que a gente define vida útil de projeto. Mas usando esses modos determinista e probabilista, principalmente esse determinista, que tem um software que é o Life 365, a gente poderia pegar os coeficientes de difusão e, com isso, calcular qual é a vida útil de projeto. Então, eu acho que talvez, Rafaela, poderia ser um caminho a gente calcular os coeficientes de difusão e dizer, tá aqui, ó, está justificado por que eu estou usando uma classe e esse cobrimento. Porque eu peguei meu coeficiente de difusão, calculei a vida útil de projeto. Mas o que eu estou lhe dizendo, geralmente, o projeto vem antes da definição do concreto. Entendi. Boa colocação, Marcelo, até porque é o seguinte, o que é que interessa para um escritório de cálculo estrutural, né? Ele, quando vai fazer o dimensionamento, ele faz baseado em uma medida, que é uma medida mecânica, que é a resistência compressiva do FCK.
né? O Marcelo, lá na Norcalc, ele não tem a menor ideia qual é a porosidade, qual é a absorção, qual é o coeficiente de difusão de um concreto que vai ser feito para a obra tal daqui a, sei lá, 3 anos. Então, na realidade, a norma brasileira ela é falha nesse sentido. Existe já comitês de estudo que já detectaram isso, já sabem que tem esse furo, e é um avanço natural, né, com o tempo. E aí as pessoas, o pessoal do comitê de norma já identificou isso e está estudando para se ver qual é o parâmetro que poderia se colocar. Por exemplo, para fazer o coeficiente de difusão, você precisa de aparelhos que nem todo mundo, usualmente, só algumas universidades têm, né? Nós mesmos viemos obter o nosso há, sei lá, uns 3 anos atrás. Então, estão vendo aí alguns ensaios mais simples, como, por exemplo, uma absorção de água, uma porosidade, um índice de vazios e tal. O fato é que a gente precisa de algum parâmetro, entendeu? Só resistência não dá. Resistência é parâmetro mecânico, não é parâmetro de durabilidade. A gente pode fazer um concreto de 20 MPa com um índice de vazios alto, que é um concreto convencional que a gente entende normalmente, mas você pode fazer um concreto de 20 MPa com baixíssima absorção, com baixíssimo coeficiente de difusão. Como? Basta, por exemplo, colocar lá algum aditivo, né? Por exemplo, um polímero, eu colocar um SBR, um estireno butadieno. Se eu colocar um SBR, eu não aumento resistência em absoluto, mas eu consigo tamponar vazios, né? A gente tem uns exemplos aí dos aditivos cristalizantes, que o objetivo não é aumentar a resistência, é fechar a porosidade, entendeu? Então, o caminho é a gente ter propriedade de durabilidade e propriedade mecânica, e a norma ela vai ser revisada com essa visão. Marcelo, só colocando que eu achei muito bem posto na tua palestra, que você falou que para a gente ter a durabilidade, só relembrando, tem a questão do projeto em si, da concepção, né? Tem da questão da execução, da usagem desse concreto, né? Da execução e da manutenção. Então, assim, são várias etapas que a gente não pode deixar de seguir nenhuma, né? Então, é muito importante, começando da concepção do projeto, que ao se pedir o concreto, deva verificar todos os parâmetros que o projetista de estrutura coloca nele. Que a gente vê, às vezes, que como o Eduardo falou, a maioria dos engenheiros, quando a gente fala em concreto, pensa só em resistência. E quando vão pedir isso para a concreteira, só pedem pela resistência. E eu já vi em projetos, inclusive no seu, que você pede relação ao aquecimento. Então, isso é muito importante que seja colocado aqui, porque a questão da porosidade, né, Eduardo, vai estar ligada a essa questão dessa relação água-cimento. Então, queria que tu colocasse alguma coisa sobre isso, Marcelo, só para dar uma pontuada que é importante. Exatamente. Eu posso ter 2 concretos com a mesma resistência, com o mesmo cobrimento e que tenham agressividades totalmente diferentes por conta da porosidade. Então, não adianta simplesmente só olhar para a resistência e água-cimento e achar que está resolvido, né? Com certeza. Eduardo, quer falar alguma coisa, Eduardo, sobre o assunto? Eu vi uma pergunta aqui sobre parede de concreto. Pois responde. Vai lá, Marcelo. É uma pergunta do Ruberlando, ele falou assim, em obras de parede de concreto moldado em loco, se aplica também essa norma de cobrimento? A resposta é sim, né? A norma de parede de concreto é a 16055, é outra norma. Só que quando você vai ver essa questão de durabilidade, a norma de parede de concreto, ela remete a 6118. Então, os parâmetros de cobrimento e de classe de agressividade são os da 6118, mesmo na norma de parede. Só que parede de concreto, na sua grande maioria, é uma armadura com tela centrada. Então, você tem um cobrimento aí bem generoso.
Boa. Rafaela, deixa eu só comentar aqui sobre a pergunta do Jones Cunha, tá? Perguntou se o tipo de agregado pode interferir na vida útil, por exemplo, entre o seixo rolado e a brita. É bem interessante porque eu tenho conhecimento que me parece que no Maranhão é mais comum o seixo rolado, né? No Pará é muito comum o seixo rolado. Para a gente aqui no Ceará e no Piauí é mais comum a pedra britada, né? O que a gente chama de brita. O que acontece? O concreto, quando você faz a mistura, ele é um compósito, né? É mistura de cimento, água, que é a cola, é o ligante, né? E os agregados, que são os materiais inertes que você vai colar. Só que essa cola, Rafael, ela não é uma cola que fica exatamente bem aderida. Existe um outro elemento na composição do concreto que se chama zona de transição. O que é isso? É justamente um espaço entre o agregado e o agregado, geralmente o graúdo, e a cola, que é o ligante, né? O seixo rolado, ele tem por característica ter uma superfície muito lisa. E aí essa cola, ela não adere muito bem. Geralmente ali você fica com vazios, né? E esses vazios está indicando que é porosidade, ou se deposita água, e geralmente ali é o caminho de saída, né? Então, tanto que é o conhecimento que tem o pessoal do Maranhão, é que eles usam, curioso, ele tem o agregado que é uma bolinha redondinha, que é o seixo rolado, a superfície é ruim, mas o formato é ótimo, aí eles britam isso, né? Porque quando ele brita, ele quebra, e aí fica a parte interna quebrada, mais rugoso para dar essa aderência. Então, assim, o agregado ele vai influenciar nessa vida útil, nessa durabilidade, em função dessa aderência que ele vai ter, e aí você vai ter mais ou menos vazios, né? Mas ele não é para ser um fator dominante, porque você consegue resolver. Tanto que eu tenho certeza que aí no Maranhão, né, você com seixo rolado, você consegue resistências maiores. E volto a dizer, resistência é um parâmetro mecânico, mas ele está, de uma certa forma, correlacionado com algum parâmetro de durabilidade. O que a gente não pode é usar a resistência como um parâmetro de durabilidade, tá? Mas óbvio que se eu tenho um concreto mais resistente, é um indicativo que ele é menos poroso, tá? Então, nesse ponto aí, o agregado ele vem a ter, sim, alguma influência, tá? Mas é plenamente resolvível. Você consegue fazer concreto de boa vida útil com seixo rolado. Então, assim, Marcelo, assim, na realidade, a gente já estamos quase com 1h30, né, de live. Eu acho que vamos finalizando por aqui, só tendo que agradecer e querer e dizer muito obrigado, Marcelo, pela toda a sua explanação. Foi muito enriquecedor. Agradecer também ao professor Eduardo, que participou aqui no finalzinho da nossa live. É um prazer, mais uma vez, professor, o senhor está aqui sempre, a gente está sempre disponível para aprender cada vez mais também com você. Marcelo, eu queria que você pudesse dar algum comentário final, se você quiser fazer alguma consideração, deixo aberto para ti. Perfeito. Eu que agradeço o convite, né? Na verdade, aqui, nós estamos aqui trocando conhecimento. Há 2 semanas atrás eu estava acompanhando a live do professor Eduardo também, então estava aprendendo. Então hoje estamos aqui dividindo esse conhecimento. Esse tema durabilidade, como eu disse, é um tema que tem muito a ser explorado, principalmente na parte acadêmica. Tem muito trabalho a ser feito. A forma como hoje se classifica a edificação não leva em consideração o tipo de cimento, não leva em consideração esses ensaios que foram feitos, como esse do professor Eduardo Cabral. Então, eu acho assim, pessoal que ainda está na graduação, eu acho que se tem um trabalho muito interessante para vocês fazerem é isso. E a mensagem final é essa, né? Que um bom projeto de estrutura não é aquele apenas que visa a economia, é aquele que visa segurança também e a durabilidade. Eu que agradeço, Rafael, o convite. É sempre muito bom
e a gente está falando de temas que a gente de fato gosta, tá bom? Eu agradeço aí a participação de todos. Marcelo, eu vou deixar aqui no final um gostinho de quero mais, que realmente a gente falou em módulo e não pôde falar muito sobre o assunto. Eu queria ver se a gente fazia uma live, viu, professor Eduardo e o Marcelo juntos, sobre a questão do polêmico módulo de elasticidade, principalmente que a gente sabe que na nossa região é bem polêmico. Eu acho um assunto que muitas pessoas não estão a par, né, a questão da nossa dificuldade local em relação ao valor do módulo, e as implicações que pode ter, até inclusive, que já foi comentado pelo Marcelo Eduardo, sobre a questão de problemas de patologia de fachada, pessoal. Então, assim, é um assunto bem polêmico do módulo, e eu dei um convite para o Marcelo e para o Eduardo, que a gente poderia fazer uma live nesse assunto, que eu acho muito interessante, enriquecedor, né? Tanto para o pessoal aqui de Fortaleza, como dos outros estados, que isso também pode acontecer. A gente sabe que tem outras regiões que têm esse problema de módulo também. Professor Eduardo, se o senhor quiser também falar alguma coisa, muito obrigada aí pela participação. Ô, Rafael, eu que agradeço, e eu não estava preparado aqui para o convite, mas eu estava acompanhando, né? Eu tive que me trancar aqui, agora é o horário de brincar com a minha filha, então ela está esperando ali do lado de fora. E agradeço o convite da live do módulo, e é só marcar. Vamos, eu e o Marcelo aqui, com toda certeza a gente pode falar isso daí. Eu só queria pedir para o professor Micail, lá do Maranhão, que falou sobre o trabalho lá de Alcântara, de agressividade, se ele pudesse deixar contigo o e-mail dele, ou se pudesse enviar para esse trabalho poder chegar aqui para a gente, porque a gente tem uma coletânea desses trabalhos de agressividade, e volto a repetir, é importante se ter esse conhecimento, porque é com esses pequenos trabalhos feitos de forma individual que se consegue montar e se conseguir, por exemplo, fazer um mapa de agressividade do Brasil, até porque as empresas, quando vêm investir aqui em construção, eles precisam, né, dessas informações. Então, se o professor pudesse passar aí o e-mail dele para ti, Rafael, ou até mesmo o próprio trabalho, seria interessante aqui para a gente. E no mais, é agradecer o convite aí, parabenizar o Marcelo pela excelente apresentação e você também aí pela iniciativa. Obrigado. Pois, pessoal, boa noite, fiquem com Deus, e a gente está aqui à disposição, só lembrando assim, que vai ficar no YouTube essa palestra do Marcelo, né? Vai ficar gravada. Tem também já a palestra do professor Eduardo Cabral, que foi sobre classe de agressividade. Se alguém quiser olhar, já está lá na nossa bios da Concrefuge. Tem também a palestra do professor Renato Saad sobre essa questão de argamassa, tá? Então, fiquem com Deus, boa noite, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Marcelo, obrigada, Eduardo. Até a próxima, viu? Prepara do modo de elasticidade que a gente vai estar esperando. Boa noite, um abraço. Até mais. Um abraço. Obrigado aí a todos.